Olá a todos, aqui é o professor Ético Cremon do Instituto Federal de Goiás, campus Goiânia, e o tema deste vídeo é sobre sistemas sensores. Vamos aprender sobre a definição de sistemas sensores, como ele pode ser caracterizado, seus componentes básicos e as classificações sobre os sistemas sensores. Mas antes de falar sobre os sistemas sensores em si, vamos relembrar a definição de sensoriamento remoto. Pegando aqui o livro do Jensen, ele nos traz aqui que sensoriamento remoto é a ciência de adquirir, processar e interpretar imagens e dados correlatos obtidos por aeronaves ou satélites que registram a interação entre a matéria e a radiação eletromagnética. Nessa definição, eu fiz questão de grifar a palavra adquirir, porque a aquisição está totalmente relacionada ao tema deste vídeo, que é sistemas sensores. E para a definição sobre sistemas sensores, eu trago aqui o livro da professora Evelyn Novo, do INPE, em que ela nos traz que sistemas sensores são sistemas responsáveis pela conversão da energia proveniente dos objetos em um registro na forma de imagem ou gráfico, que permite associar a distribuição da radiância, emitância ou retroespalhamento com suas propriedades físicas, químicas, biológicas ou geométricas. E aqui eu grifei as palavras conversão da energia, imagem ou gráfico, porque os sistemas sensores são responsáveis por fazer a conversão da energia eletromagnética num sinal elétrico que vai gerar uma imagem ou um gráfico. Pegando aqui o tripé do funcionamento do sensoriamento remoto, composto pela fonte, o alvo e o sensor, com a radiação eletromagnética, a REM, interagindo entre esses três elementos, a gente pode entender melhor como funciona um sistema sensor. Pensando esses três elementos em uma outra figura, nós temos aqui o Sol como a fonte de radiação eletromagnética. Então o Sol ele emite a radiação eletromagnética em direção ao nosso planeta, a Terra. Essa radiação vai atravessar a atmosfera, parte vai atravessar a atmosfera. Da parte que atravessa, ela vai atingir a superfície terrestre e ela vai interagir com os diferentes alvos que a gente tem na superfície terrestre, seja uma vegetação, um corpo aquático, edificações, solo exposto, e parte do que interage com a superfície terrestre vai retornar para o espaço, podendo ser posteriormente captada por um sensor, a bordo de uma aeronave ou de um satélite. Quando um sensor a bordo de uma plataforma capta a radiação eletromagnética, o que acontece? Ela vai passar por três elementos aí, um coletor, um detector e um processador. O coletor vai focalizar a energia sobre um detector. O detector tem a função de transformar essa energia numa intensidade de sinal elétrico. E o processador vai transformar esse sinal elétrico em um produto, num output, seja uma imagem, um gráfico ou um número. Então aqui no caso a gente tem dois exemplos aqui, de um gráfico gerado por um sistema sensor e de uma imagem. A imagem aqui no caso é da região metropolitana de Goiânia. Detalhando um pouco mais sobre os sistemas sensores, nós vamos aqui chegar nos seus componentes básicos, que é composto pela óptica de coleta, o sistema de dispersão, detecção, processamento de sinais até gerar o dado em si. Então a radiação eletromagnética ela vem por emissão ou reflexão, ela atinge uma óptica de coleta, passa pelo sistema de dispersão, que direciona para os detectores, que vai passar por processamento de sinais, gerando o dado, seja uma imagem ou um gráfico. Vamos detalhar o sistema de dispersão. O sistema de dispersão ele é responsável por separar a energia eletromagnética incidente em diferentes comprimentos de onda. Ele é composto por prismas ou por grades de difração. Cada comprimento de onda depois que é separado é posteriormente quantificado no detector. Então a radiação eletromagnética ela atinge o coletor, esse coletor vai conduzir a radiação eletromagnética para o sistema de dispersão, composto por um prisma ou uma grade de difração, que posteriormente redireciona isso para os detectores. Os detectores têm a função de transformar a radiação eletromagnética diretamente num sinal de energia elétrica. E existem dois grandes tipos de detectores, os detectores térmicos e os detectores quânticos. Nos detectores térmicos, o sinal de saída é resultante da alteração de sua temperatura causada pela energia incidente.
Já no detector quântico, o sinal elétrico é causado pela incidência de fótons sobre o detector. Um exemplo de detector quântico é o CCD. Uma sugestão de literatura sobre detectores é o livro Introdução ao Sensoriamento Remoto do professor Roberto Rosa, da Universidade Federal de Uberlândia. Tome nota. Sensores não geram informação, eles geram dados. A informação ela é adquirida por meio de interpretação. Então existe uma diferença entre dado e informação. Então o sistema sensor ele gera dado, ele não gera informação. Em relação à classificação dos sistemas sensores, eles podem ser classificados em 3 tipos, em relação à fonte de energia, ao tipo de dado gerado e à faixa espectral utilizada. Vamos detalhar cada uma delas. Em relação à fonte de energia utilizada, os sensores podem ser classificados em ativos ou passivos. O sensor passivo é aquele que não gera a própria fonte de radiação eletromagnética, ele se utiliza de uma fonte externa. Então a gente tem uma figurinha aqui que mostra, por exemplo, o Sol como fonte de radiação eletromagnética. Então o Sol ele emite radiação, essa radiação vai interagir com os alvos da superfície terrestre e parte vai ser refletida em direção ao sensor, que ele pode captar essa radiação. Então nesse caso ele é um sensor passivo. Já o sensor ativo é aquele que emite a própria radiação eletromagnética. Então o sensor ele manda um pulso de radiação eletromagnética, esse pulso vai interagir com os alvos da superfície terrestre e vai retornar para o sensor. Um exemplo de sensores ativos são os sensores de radar e o sensor LiDAR, ou laser, que ele produz sua própria fonte de energia. No caso do radar, ele consegue obter imagens tanto durante o dia quanto durante a noite, inclusive com tempos nublados ou com chuva. Então ele consegue atravessar o sinal do radar, né, e na faixa dos micro-ondas, ele consegue atravessar as nuvens. Em relação ao tipo de dado gerado, os sensores são classificados em imageadores e não imageadores. Então todo sensor que gera uma imagem, que gera uma matriz, ele é um sensor imageador. Então aqui no caso nós temos um sensor que captou uma imagem na banda do vermelho, na banda do verde e na banda do azul, que combinados numa composição colorida a gente pode gerar uma imagem colorida. E logo aqui embaixo a gente tem um exemplo de sensor não imageador, então ele gera um gráfico. Aqui no caso é um gráfico do comportamento espectral de uma vegetação sadia. Em relação à faixa espectral utilizada, os sensores podem ser classificados em radiação refletida e radiação emitida. No caso da radiação emitida, todos os sensores termais trabalham com a radiação emitida. Então, no caso, a superfície terrestre e a Terra, ela emite radiação eletromagnética, e essa radiação que ela emite é captada na faixa do infravermelho termal. Já sensores ópticos, sensores LiDAR e sensores de radar, eles trabalham com a radiação refletida. Então o Sol ele emite a radiação, essa radiação vai interagir com os alvos da superfície terrestre e vai ser refletida para o sensor. No caso do LiDAR, o LiDAR ele emite um pulso de radiação, essa radiação vai interagir com os alvos e vai retornar para o sensor. A mesma coisa acontece na faixa dos micro-ondas com o radar. O radar ele emite uma radiação eletromagnética na faixa dos micro-ondas, essa radiação vai interagir com os alvos da superfície terrestre e vai retornar para o radar. Como sugestão para a classificação dos sistemas sensores, eu recomendo o livro da professora Evelyn Novo, Sensoriamento Remoto, Princípios e Aplicações. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe o seu comentário aqui no vídeo.